Editor-chefe da revista The Atlantic é colocado em grupo de troca de mensagens da alta cúpula do governo americano, aparentemente sem querer, mas tendo acesso a informações sensíveis, como por exemplo o ataque contra os Houthis e algumas falas no mínimo polêmicas, colocando que os europeus são aproveitadores, que os Estados Unidos odeiam ter que novamente salvar a Europa e inclusive alegando que não tem problema atacar os Houthis, já que ninguém conhece esse grupo e não haverá retaliações em relação aos direitos humanos. Que será que vai dar isso, hein? Retaliações contra funcionários do governo Trump? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump que anuncia sobretaxas na casa de 25%. Aqueles países que comprarem petróleo e combustíveis dos venezuelanos, só que isso pode impactar inclusive a própria China, que com as taxas que já existem, podem chegar a taxas de quase 50%. Com certeza, uma guerra comercial. Falar um pouquinho também, galera, sobre os militares britânicos que, segundo The Telegraph, estão um pouco enraivecidos com algumas atitudes do Keir Starmer, principalmente relacionados à coalizão dos dispostos, ou seja, a instalação de militares britânicos e europeus em solo ucraniano, inclusive com Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, alegando que o Keir Starmer quer ser o novo Winston Churchill. Falar um pouquinho também, galera, sobre o acordo que foi estabelecido entre Rússia e Ucrânia com cessar-fogo a instalações elétricas e também no Mar Negro, mas com algumas vantagens bem nítidas para a Rússia, com o reposicionamento de tropas russas na região da Crimeia, por exemplo, e também o fim das sanções à Rússia, pelo menos parte delas, ligadas à produção de alimento e às produções agrícolas. Será que de fato, pessoal, vai dar certo? Zelensky já alegou que se a Rússia desrespeitar, está pronto para retaliações, e a gente tem o Sergei Lavrov, que é o responsável pelas relações exteriores, alegando que algumas questões, por exemplo, a usina de Zaporizhia, não estão em discussão, ou seja, bem longe de uma paz. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade dos Estados Unidos saírem da ONU e da própria ONU não conseguir se sustentar a partir de outubro de 2025. Aparentemente é muito mais sério do que a gente pensava. E para finalizar, falar também sobre a Usha Vence, que é a mulher do vice-presidente dos Estados Unidos, e outras autoridades fazendo uma visita à Groenlândia e sendo destacado pelo chefe do governo do país, que é uma provocação e uma insubordinação estrangeira contra a ilha. Será que os americanos vão de fato comprar a Groenlândia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, estamos tendo no dia de hoje uma convocação por parte do Senado de duas figuras importantes, que é o diretor da CIA e também a chefe do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, para deliberar se houve uma infração, inclusive talvez algum crime relacionado à própria legislação dos Estados Unidos. Inclusive, coisas semelhantes aconteceram já na figura da Hillary Clinton, quando ela era uma das secretárias de governo do governo Obama e teria compartilhado informações secretas dos Estados Unidos a partir do seu e-mail pessoal. Isso é proibido, claro, até por questão de espionagem pela própria legislação americana. Professor, mas o que está acontecendo? Uma história muito estranha. Nós tivemos o editor-chefe da revista The Atlantic, que foi incluído em um grupo de mensagens, o app, né, o aplicativo Signal. Inclusive, começaram a levantar investigações e viram que esse aplicativo não era utilizado somente pelo governo Trump, mas algumas pessoas também de alto escalão do governo Biden, no governo anterior, mas aparentemente tem um tipo de vazamento de mensagens mais importantes.
Estando bem claro que a Casa Branca tem os seus próprios aplicativos de troca de mensagens e não utiliza esses que são mais disponíveis ao público comum, vamos colocar assim, isso pode ser colocado também como uma espécie de crime, uma crime de responsabilidade contra a própria Constituição americana. Professor, mas quem colocou ele? Segundo o próprio editor-chefe, tá? O que aconteceu foi que no dia 11 de março houve uma solicitação do Mike Waltz, que é o assessor do Trump para assuntos de segurança, e ele foi incluído no grupo. Inicialmente ele começou a ver algumas figuras, né? Poxa, tem o Pete Hegseth, tem o Marco Rubio, tem o Mike Waltz. Eu sou o editor-chefe de uma revista, que o Trump até falou que é uma revista falida, que não tem importância. Poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse grupo, né? Ele até alegou que aparentemente eram coisas falsas, mas quando ele percebeu que no grupo estavam discutindo questões relacionadas ao ataque dos Houthis, e aí colocaram, olha, vamos fazer ataques contra o Iêmen, e o ataque de fato aconteceu, ele percebeu que a coisa poderia inclusive ser séria. Ele alega, né, ele compartilhou só algumas mensagens, mas ele alega que ele tem coisas muito mais sensíveis, só que ele não divulgou, justamente para não comprometer as posições americanas políticas e inclusive militares, principalmente no Oriente Médio, porque são dados ultra sensíveis da questão militar e econômica e geopolítica, claro, dos Estados Unidos. E aparentemente ali os chefes, eles foram debatendo até de maneira relativamente informal. Por exemplo, tem uma das mensagens que o Mike Waltz, ele usa emojis de foguinho, soquinho e coloca a bandeira dos Estados Unidos. Mesma coisa que você coloca aí, por exemplo, nos seus grupos de família. Isso começou até a ser questionado. Poxa, uma comunicação oficial do governo americano que vai ser utilizado para fazer o ataque contra um país, utilizando foguinho, emojinho de bandeira americana, talvez não seja, né, a melhor maneira de se comunicar para questões oficiais do governo americano, até por uma questão possivelmente aí de falhas de entendimento. Independente dessas questões, algumas mensagens foram bastante comprometedoras, isso porque o editor-chefe não compartilhou todas as informações. Por exemplo, em determinado momento, a gente tem o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, colocando que ele odeia ter que salvar a Europa de novo, visto que apenas 3% do nosso comércio passa por lá, ou seja, pelo canal de Suez, enquanto o comércio europeu é cerca de 40%. Ele está falando muito da questão dos Estados Unidos terem que atacar os Houthis, porque os Houthis estão atacando embarcações que passam pelo Estreito de Bab al-Mandeb, que conecta com o Mar Vermelho e também com o Canal de Suez, e com os Houthis fazendo ataques àquelas posições, várias transportadoras, principalmente transportadoras, claro, que têm o objetivo de passar pelo continente europeu, não atravessam, alegando que há falta de uma segurança militar, porque os Houthis estão atacando algumas posições. Então, o que o J.D. Vance falou? Tá vendo? De novo, a gente tem que salvar os europeus. Poxa, para os Estados Unidos são só 3% do nosso comércio. Agora, para os europeus é 40%. Eles que deveriam se mobilizar de maneira mais forte. O próprio Pete Hegseth colocou que ele também compartilha pelo seu desprezo pelos aproveitadores europeus, que é patético, ou seja, os europeus se aproveitarem dos Estados Unidos dessa maneira, mas que ele sabe que hoje os americanos são os únicos capazes de combater os Houthis. Depois o Pete Hegseth, inclusive, colocou mais uma fala polêmica, porque foi perguntado, né, houve uma discussão ali, poxa, mas será que se a gente atacar os Houthis, pode pegar alguns civis, posições no Iêmen? E ele alega, tá? Olha, sem nenhum problema, ninguém conhece os Houthis. Basta a gente falar que o Biden falhou e que o Irã financiou, que isso vai ser comprado pela mídia americana. Ou seja, se acontecer algumas baixas civis no Iêmen e tal, convenhamos, cara, os Houthis também, ninguém liga muito, ninguém sabe exatamente quem é. A gente fala que tudo isso é culpa do Biden e que o Irã acabou financiando esse grupo e como o Irã, todo mundo sabe que é nosso inimigo, todo mundo vai compartilhar e compactuar com os interesses americanos naquelas posições. Cara, isso é uma coisa bizarra, porque, de novo, da onde que surgiu a ideia do Mike Waltz colocar um editor-chefe de uma revista em um grupo que compartilha segredos de Estado? A gente tem, como eu falei, né, o Senado, principalmente os democratas, que não estão gostando ou estão usando isso, claro, de maneira política, enfim, para conseguir seus objetivos. Fazendo perguntas no sentido, poxa, mas como que ele foi para lá? Por que que o Mike Waltz inseriu? E assim, você pega tanto o diretor da CIA quanto a representante dos Estados Unidos, colocando, não sabe explicar, aconteceu. O próprio Trump falou assim, poxa, mas fiquem tranquilos que o Mike Waltz é uma boa pessoa, ele aprendeu com seus erros, isso não vai mais acontecer. Que? Como assim, né? Ou seja, o governo americano, ele tá tentando, até para não parecer algum tipo de crime ligado à Constituição americana, fazer uma coisa, foi um acidente, sem problemas, tentar minimizar o problema, mas convenhamos que segredos de estados foram compartilhados com a mídia americana, e isso pode ser incluído, sim, em uma espécie de crime contra a Constituição americana.
Professor, será que vai acontecer alguma coisa? Penso eu, tá? Que se ficar só nessa parte mais superficial de críticas aos europeus, dificilmente vai para frente alguma questão mais ligada a prisões, renúncias, impeachment e coisa que o valha. Mas, se houver mais algum segredo de Estado perigoso que for compartilhado pela mídia e, convenhamos, está na mão do editor-chefe, algo mais perigoso pode acontecer contra membros do governo Trump. Enquanto isso, o Trump ele vem reforçando que o dia 2 de abril vai ser o dia revolucionário para os Estados Unidos. Ele, inclusive, está chamando de dia da liberação da economia americana, porque hoje os Estados Unidos ele tem uma balança comercial que é deficitária em aproximadamente 1,2 trilhão de dólares. Ele alega que uma série de sobretaxas serão adotadas. Ele fala, em 25% em cima de alguns produtos, em cima de alguns países, mas já vem flexibilizando um pouco. Olha, não vão ser todos os países, alguns setores mais estratégicos, alguns aliados importantes, enfim, podem ser poupados dessas sanções, dessas sobretaxas de 25%. Mas mais uma taxa agora foi adotada para o dia 2 de abril. Ele até fala que não vai ser no dia 1º de abril, justamente por conta de ser o dia da mentira, E ele não quer que os outros países pensem que é mentira a adoção dessas tarifas. Ele alegou, por exemplo, que hoje a Venezuela, segundo as palavras do Trump, enviaram propositalmente dezenas de milhares de criminosos, como os do Trem de Aragua. Além disso, eles são hostis aos Estados Unidos e às nossas pautas de liberdade. Por isso, sanções serão aplicadas em 25% contra países que negociem petróleo com a Venezuela. O Brasil, por exemplo, galera, apesar de não ser um país que critica tanto assim publicamente a Venezuela, é contra a adoção de sanções, não seria muito afetado porque a gente não tem negócios diretos aí, pelo menos não em grande escala, com os venezuelanos. O país que com certeza sofreria as maiores punições, as maiores sanções, seriam os chineses, que hoje cerca de 40% de todo o petróleo que a Venezuela exporta é petróleo direcionado à China. Vale lembrar que a China já está sofrendo com algumas sobretaxas do governo americano, alegando a questão do fentanil, do déficit comercial, taxas que ficam ali próximas de 20%. Se o Trump, de fato, cumprir a sua palavra e colocar mais 25% sobre países que negociam petróleo com a Venezuela, isso quer dizer que a soma das sobretaxas contra produtos chineses pode chegar na casa de 45%. 45%. Se a China já vem reclamando das taxas de 20% e alegando que adotará medidas de reciprocidade contra o governo Trump, se realmente passar a valer essa sobretaxa de 25% adicionais contra quem negocia petróleo com a Venezuela, com certeza será uma guerra comercial. E lembrando, eu já venho trazendo para vocês, a popularidade do Trump está em queda, e não por conta das atitudes relacionadas à deportação, ao corte de gastos públicos promovido pelo Elon Musk, pela questão do USAID. Claro que aí são coisas polêmicas, democratas, republicanos, mas principalmente sobre as pautas econômicas. Agricultores, CEOs estão preocupados porque essa política de sobretaxa vem trazendo uma série de rivalidades com antigos aliados americanos. Era impensável que canadenses brigariam com os Estados Unidos a questão de, de 2, 3 anos atrás. Poxa, são antigos aliados, compartilhamento de inteligência, defesa militar. E hoje os canadenses estão boicotando, inclusive, produtos americanos. Então, essas sobretaxas podem trazer uma guerra comercial que vai trazer inflação para os Estados Unidos e prejudicar a produção local. Galera, será que o Trump vai comprar essa briga e sobretaxar em quase 50% os chineses? Inclusive, o Trump também, ele adiou, mas não revogou a autorização que a Chevron tem para explorar petróleo na Venezuela. Em 2022, quando os venezuelanos, eles estavam aparentemente querendo se aproximar ali da democracia, comprometeram a ter vistorias internacionais nas suas eleições, isso acabou, claro, não indo para frente, os Estados Unidos autorizaram de maneira provisória a Chevron a voltar a explorar petróleo na Venezuela. Agora o governo Trump deu até o dia 27 de maio para a Chevron abandonar suas posições no país. Hoje, galera, a gente teve também uma notícia bem importante relacionada à mídia The Telegraph, que é uma mídia britânica, ouvindo algumas fontes militares britânicas que estão incomodadas com alguma postura do Keir Starmer.
A gente sabe que Keir Starmer, Reino Unido, e também Emmanuel Macron, presidente da França, eles estão mobilizados em fazer o que eles estão chamando de coalizão dos dispostos, que seria a instalação de militares europeus e de qualquer país que estivesse disposto, né, por isso coalizão dos dispostos, a colocar uma base militar no território ucraniano e fazer uma espécie de força de segurança, uma espécie de força de paz ali na Ucrânia, eventualmente depois de um cessar-fogo, uma negociação aí junto aos russos. Segundo o The Telegraph, os próprios militares britânicos estão criticando essa medida, alegando que é uma questão de política eleitoral, ou como eles chamaram, um teatro político. Segundo eles, caças e uma fiscalização, além de armar os ucranianos, faria muito mais sentido. Segundo o The Telegraph, uma fonte de alto escalão do exército britânico colocou que hoje há cerca de 700 mil russos na Ucrânia e nos seus arredores, além de mais de cerca de 1 milhão de ucranianos que estão armados. O que uma base com 10 mil homens a mais de 200 ou 400 quilômetros da linha de frente da guerra Rússia-Ucrânia pode fazer no conflito? Ou seja, não faz sentido. A gente colocaria os nossos militares em perigo, porque não haveria proteção, né? Enfim, algum tipo de retaliação caso houvesse algum acidente na batalha. E seria muito mais benéfico, por exemplo, fiscalizar os céus com caças britânicos ou fortalecer a defesa militar dos próprios ucranianos, e não essa medida política do Keir Starmer. Inclusive, os americanos aparentemente também enxergam dessa maneira. O próprio Steve Witkoff, que está sendo responsável pela negociação aí, né, de paz entre Rússia e Ucrânia, colocou que aparentemente o Keir Starmer ele quer se fazer parecer o novo Winston Churchill, ou seja, o primeiro britânico, né, o primeiro-ministro ali na época da Segunda Guerra Mundial, como um cara que é capaz de mediar ou trazer a segurança para o continente europeu. E aí, galera, será que o Keir Starmer vai levar na boa essas críticas dos americanos? Lembrando, né, que além dos dados vazados, algumas críticas públicas aí, a relação entre Estados Unidos e Europa não anda nada bem. A gente teve também, galera, um acordo super importante sendo estabelecido depois de 12 horas de reunião entre Estados Unidos e Rússia. Galera, convenhamos, se uma reunião dura 12 horas... Quase veio espirro aqui, tá? Se uma reunião dura 12 horas... e convenhamos, galera, a gente tem aí, inclusive um período, né, de pausa ali para tomar um cafezinho, alimentação, tudo tal. Mas 12 horas de negociações é porque alguma coisa não estava bem. Inclusive, os dois países tinham anunciado, Rússia e Estados Unidos, que fariam uma declaração conjunta. Essa declaração não aconteceu. O próprio Peskov, por exemplo, que é o porta-voz da Rússia, ele alega, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, tá? Que eles estão ainda digerindo o sucesso, mas que foram negociações muito boas para Estados Unidos e Rússia, mas que não vou colocar ainda suas conclusões, porque tem que ser discutido com os conselheiros, né? Ou seja, com as pessoas de topo do governo russo. Enquanto isso, os Estados Unidos já declararam, inclusive, uma versão oficial, colocando que alguns acordos foram estabelecidos. Primeiro acordo, que é o cessar-fogo no Mar Negro. Ou seja, o Mar Negro, que é o mar ali, né, que permeia a Ucrânia, a Crimeia, que há dúvida se é a Ucrânia, a Rússia, depois da invasão, enfim, né? Não vamos entrar nessa polêmica, pelo menos não nesse momento. O Mar Negro será um local de paz. Fim dos ataques no Mar Negro. E isso é super importante, inclusive do ponto de vista comercial. A gente sabe que a Ucrânia, por exemplo, ela era responsável antes da guerra, depende muito do ano, mas por cerca de 15% da produção de alguns cereais para o mundo, como, por exemplo, produção de trigo, produção, por exemplo, de grãos, cevada, né, centeio, dentre outros produtos. Ou seja, a Ucrânia, se ela hoje não está mais correndo o risco de sofrer um ataque no Mar Negro, isso pode, inclusive, aumentar a exportação de alimentos e trazer uma queda do preço dos mesmos, o que é super importante, principalmente para as regiões mais pobres do planeta, o que, inclusive, foi colocado pela ONU, por grande parte da comunidade internacional, como crimes de guerras que estariam sendo realizados. Poxa, se a Rússia ataca a Ucrânia, a Ucrânia ataca a Rússia é sancionada, por exemplo, isso vai fazer, galera, com que os produtos fiquem mais caros, e claro que isso prejudica o mundo inteiro, mas prejudica principalmente quem depende mais desses alimentos baratos, ou seja, os países mais pobres. A gente teve, cara, inclusive o próprio Estados Unidos colocando que todos concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares. Os americanos colocaram que, além dessa declaração do fim do ataque às instalações energéticas e também do cessar-fogo no Mar Negro, mais detalhes serão dados no futuro.
Enquanto isso, o Rustem Umerov, que é o representante da Ucrânia, colocou que eles convocaram mais países a fiscalizar os russos, que inclusive qualquer movimento de navios de guerra da Rússia, além do leste do Mar Negro, trará direito de resposta à Ucrânia. Ou seja, Rússia, você prometeu estabelecer um processo de paz aqui na região do Mar Negro. Caso vocês ajam de maneira militar, além da sua parte ali do leste do Mar Negro, em direção à região ucraniana, algum tipo de resposta vai ser dada. O próprio Zelensky colocou, tá? Se a Rússia falhar, nós pediremos mais armas e mais sanções para ou contra a Rússia. Quisermos uma cláusula sobre libertação de prisioneiros, o que demonstra nossa boa vontade do ponto de vista social, já a Rússia falou do fim das sanções. O que, aliás, é um ponto importante, hein? Foi uma grande conquista para os russos. Por que os russos alegaram? Então, beleza, vocês querem o fim dos ataques no Mar Negro e o fim dos ataques às questões ali energéticas, não é isso? Ok. Por que o fim do ataque ao Mar Negro? É pela questão dos alimentos? Poxa, mas não é um pouco incoerente? Já que hoje, por exemplo, a Rússia está sancionada, impedida de comprar equipamentos agrícolas, impedida de fazer transações comerciais, inclusive do ponto de vista da produção de alimentos, sendo que os russos são grandes produtores também de alimentos. Ou seja, o mundo realmente está pensando num processo de amenização da fome do planeta, como sancionando os russos? Então a Rússia conseguiu, em troca desse acordo do Mar Negro e do fim da instalação, do ataque, né, instalações energéticas, o fim de algumas sanções relacionadas à parte de produção agrícola do seu país. Ou seja, eu diria que esse acordo, vendo aqui uma visão de fora, tá? É até mais benéfico para os russos do que para os ucranianos. Um dos grandes ataques que a Ucrânia tinha sucesso contra os russos era contra as instalações energéticas, oleodutos, gasodutos, refinarias. Tá certo que a Rússia também atacava os ucranianos, inclusive também nas infraestruturas energéticas. Mas eu diria que assim, equivaleu os dois lados. Quando a gente pega a possibilidade de não confrontar o Mar Negro, a Rússia, ela tem a possibilidade de colocar novamente a sua tropa ali no porto de Sevastopol e consolidar suas posições de domínio da Crimeia e, além de tudo, o fim das sanções econômicas, o que inclui novamente a Rússia no comércio internacional, principalmente, ou pelo menos, na questão agrícola. Ou seja, vejo eu como muito mais benéfico para os russos do que exatamente para os ucranianos. Enquanto isso, né, que nem eu falei para vocês, o Peskov está falando que vai analisar o resultado das conversas para trazer mais considerações. Embora isso seja verdade, o próprio Sergei Lavrov colocou que, porque um dos pontos que estavam sendo discutidos não era só cessar fogo no Mar Negro e o fim do ataque às instalações energéticas. O próprio Trump falava que estavam sendo discutidos pontos como terras, isso aparentemente não houve nenhuma deliberação, e também usinas. Quando ele falava usina, entendia-se que seria a usina de Zaporizhia, que foi a usina que está no território que foi ocupado pelos russos e que é a maior usina nuclear do continente europeu. O Sergei Lavrov deixou bem claro, a questão da usina de Zaporizhia é da Rússia e não será transferida para a Ucrânia nem para nenhum outro país. Ou seja, aparentemente, a Rússia não fez nenhuma concessão territorial e foi um acordo bastante limitado, e que terá uma vistoria dos países europeus e de outros países, e talvez com a Ucrânia torcendo para que haja um rompimento desse cessar-fogo, para que um apoio militar, as sanções à Rússia voltem de fato a acontecer. E aí, pessoal, bom cessar-fogo para os ucranianos? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia super importante dos Estados Unidos cogitando sair da ONU e que, por mais que seja uma questão política muito mais de parte dos republicanos mais trumpistas, é uma coisa que vem ganhando engajamento até por uma certa crise da ONU, que, segundo informações preliminares, não teria dinheiro nem para sobreviver até outubro, principalmente se os Estados Unidos saírem da organização. Hoje a gente fala dos Estados Unidos financiando quase 1/3 de toda a ONU, claro, pelo tamanho da sua economia, pelo seu poderio econômico. Segundo as informações, tá? O próprio Mike Lee, que é um senador da base trumpista do Partido Republicano, ele fez um projeto de lei que fala para que os Estados Unidos abandonem a ONU. Lembrando que faz quase parte de uma tradição do governo Trump abandonar esses acordos multilaterais.
saiu da OMS, saiu do Acordo de Paris, entende? Segundo a proposta do senador republicano, os Estados Unidos não colaborariam mais para operações de paz junto com os russos ou para nenhum tipo de acordo, e não só com a ONU, mas também as suas subsidiárias, né? Ou seja, a Unicef, a Acnur, a FAO, a OIT e várias outras organizações que discutem diferentes temas. A ideia, pessoal, segundo o governo americano, é que, além de tudo, a gente teria também um fim da imunidade diplomática contra funcionários da ONU e o próprio Elon Musk compartilhando nas suas redes sociais que a notícia é excelente. Inclusive, Elon Musk é contra a participação dos Estados Unidos em praticamente todos os órgãos. Já anunciou que apoia a saída dos Estados Unidos da própria OTAN e que também apoia a saída dos Estados Unidos da ONU. Vai lembrar, galera, que as informações dão conta também que a ONU só teria dinheiro para sobreviver até outubro. E o próprio Antônio Guterres, que é hoje, né, o secretário-geral da organização, ele coloca que a ONU talvez esteja, entre aspas, né, com muitos funcionários, com salários muito elevados. A Rússia, por exemplo, apresentou uma solução colocando uma redução, mesmo que provisória, de cerca de 20% dos salários de todos os organismos, de todos os funcionários da ONU. Mas talvez não seja exatamente só um salário alto, mas também uma coisa de um super número, de funcionários. Então, Antônio Guterres fala de uma reforma geral com as demissões de alguns funcionários, a não renovação de contratos e licitações e a não contratação, claro, de novos serviços e novos funcionários. Como apresentei, os Estados Unidos representam 1/3, cerca mais ou menos, do financiamento da ONU. Caso os americanos saiam, com certeza é um problema para a organização que nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial, tentando garantir a paz mundial. E para finalizar, pessoal, mais uma notícia polêmica envolvendo os Estados Unidos, ligada a uma visita da Usha Vence, que é a mulher do vice-presidente dos Estados Unidos, do Mike Waltz e também de outras autoridades dos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma visita oficial à Groenlândia. Eles alegam que é só para fazer uma visita à base militar que os Estados Unidos já têm ali posicionados, que é uma base militar super importante, inclusive, para eventuais disparos de mísseis balísticos de outros países, principalmente da Rússia, claro, tá? E também para participar, para visualizar uma corrida ali, galera, de cachorros, né? Uma corrida ali de trenós guiados por cachorros. Convenhamos que é muito difícil você acreditar, né, que a Usha Vence e vários representantes, inclusive o Mike Waltz, estão indo para a Groenlândia para ver uma corrida de trenó puxado por cachorro. Mas enfim, né? São as declarações oficiais. A Groenlândia já alegou, galera, que lembrando, né, acabou de passar por um processo eleitoral, que essa viagem não passa de uma provocação dos Estados Unidos e uma provável intervenção estrangeira, inclusive colocando que nenhum membro de topo da Groenlândia se reunirá com membros dos Estados Unidos. A própria Usha Vence colocou uma polêmica ali na sua rede social, colocando que seria excelente os Estados Unidos comprarem a Groenlândia. Será que o pessoal quer mais uma pressãozinha política dos americanos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.